Shalom, shalom. Hoje é dia 31 de julho do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico, hoje é dia 10 do mês Ave, do ano 5780. Dentro de instantes, nós estaremos adentrando no Shabat. E esse primeiro Shabat, após Tisha B'Av, o dia 9 de Ave, esse primeiro Shabat, ele é chamado de Shabat Nahamu. E é sobre isso que nós vamos falar neste dia. O Shabat Nahamu é o primeiro Shabat depois de Tisha B'Av, quando recordamos a destruição do templo sagrado. Foi o que nós fizemos principalmente no dia de ontem. E após a leitura da Torá, nós lemos a Haftarah, que está no capítulo 40, verso 1, do profeta Ishayahu, onde está escrito Nahamu, Nahamu, que significa consolai, consolai, meu povo, diz o Eterno. Nossos sábios explicam que o uso duplo da palavra consolai, o povo judeu cometeu um pecado duplo, recebeu um castigo duplo e, portanto, é confortado duplamente. Em outro local, nossos sábios também comentam como seus mandamentos da Torá são duplos, assim também nossos consolos são duplicados. Por que esta ênfase no número 2? Como um pecado pode ser dobrado? E o que significa a declaração que os mandamentos são dobrados? O termo dobrado ou duplo refere-se às duas dimensões diferentes. Tudo numa vida judaica, a Torá e seus mandamentos, a destruição do templo sagrado e nosso consolo, reflete essa dualidade. Pois tudo no mundo é composto de um componente físico e um espiritual. Um judeu é uma mistura de corpo e espírito, que juntos formam um ser completo. Um judeu é considerado inteiro quando seu corpo e sua alma estão funcionando juntos para servir a Deus. As mitzvot, os mandamentos, são semelhantes, compostos destas duas dimensões, física e espiritual. É isso que nossos sábios querem dizer quando declaram que as mitzvot da Torá são duplas. Similarmente, o pecado duplo cometido pelo povo judeu refere-se aos aspectos físico e espiritual. Da mesma forma, a punição que se segue à destruição do templo sagrado foi tanto espiritual quanto física. A destruição não foi limitada às pedras do templo. O povo judeu foi punido também com a ocultação da presença de Deus. O próprio templo sagrado reflete essa dualidade. O templo era uma estrutura física, porém, a luz divina, com a qual era iluminado, era infinita por sua natureza. Sua destruição foi, portanto, um golpe duplo, pois afetou esses dois aspectos, o físico e o espiritual. Quando o templo sagrado for reconstruído na era messiânica, nosso consolo também será duplicado, porque envolverá ambas as dimensões. Não somente a estrutura física do templo será restaurada, com sua revelação divina também retornará, e desta forma será então restaurado a questão espiritual, a presença divina. Quem construirá o terceiro templo? O homem ou Deus? Um edifício dos céus ou na terra? Existe uma clássica diferença de opiniões
entre nossos rabis a respeito da construção do terceiro templo. Maimônides declara que o templo sagrado será construído pelo homem, mais especificamente por Mashiach. De fato, a sua construção será um dos sinais do advento de Mashiach. Arash, em contraste, explica que o templo sagrado foi pré-construído por Deus e existe nos reinos celestiais, esperando pelo tempo que descerá à terra, pois o terceiro templo sagrado será o santuário de Deus estabelecido por suas mãos. Quando o ambiente no mundo for apropriado, esta estrutura celestial descerá e se tornará uma realidade dentro do nosso mundo material. Cada uma dessas opiniões está baseada em fontes nas obras dos nossos sábios. Existe, entretanto, um ponto de vista histórico único que apoia a posição de Maimônides. Nossos sábios relatam que na época de Rabi Yehoshua ben Hanania, os romanos concederam permissão aos judeus para reconstruir o templo sagrado ali em Jerusalém. Feliz pela oportunidade recebida, nosso povo apressou-se em começar os preparativos para a construção, apenas para ter projeto impedido pela intervenção dos samaritanos, que os impediram de dar continuidade. O que é relevante, porém, é que eles planejavam construir o templo sagrado pelos seus próprios esforços, não esperaram que descesse dos céus. Seremos merecedores? Esse relato também pode mostrar que reconciliar-se com a opinião de Rashi para explicar, nossos sábios percebem a aparente contradição entre dois versículos descrevendo a vinda de Mashiach. Um versículo declara em Daniel, capítulo 7, verso 13, assim diz: contemple, alguém como um filho do homem veio sobre as nuvens do céu. Entretanto, também está escrito em Zacarias, capítulo 9, verso 9, que diz: seu rei virá como um homem pobre num jumento. Como solução, nossos sábios explicam que, se os judeus forem considerados merecedores, Mashiach virá nas nuvens do céu. Se não fizerem por merecer, ele virá como um homem pobre montado num jumento. Similarmente, em outros contextos, nossos sábios descrevem um rumo para a redenção. Se a conduta dos judeus for meritória, e outros, se não existirem esses méritos, que Deus não o permita. Mas essas são as duas vertentes. O que os Benei Noach, os não-judeus, têm a ver com isso? Muita coisa, tudo. Por quê? Porque, segundo Sofonias 3,9, nos fala claramente que o não-judeu que abraça a fé monoteísta, ele está ombro a ombro com os judeus servindo ao Eterno. De uma forma sublime, a expressão Avodah Shebalev, que significa serviço do coração, é algo muito patente para os não-judeus que abraçam a fé monoteísta. Por que isto? Segundo o nosso Rebbe de Lubavitch, e os rabinos seguem a este pensamento também, é que o não-judeu, quando ele abraça a fé monoteísta e tendo um estilo de vida judaico, sendo orientado por rabinos, ele tem uma atitude de amor para com o Eterno e para com o povo de Israel, porque ele abandona tudo aquilo que ele recebeu de seus pais, aquilo que ele recebeu por tradição, e aquilo que ele recebeu por tradição não judaica dentro do seu estilo de vida. Então ele abandona tudo isto
para abraçar uma fé monoteísta segundo a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ombro a ombro com os judeus faz o Avodá Shebalev, o serviço do coração para o Eterno. Nessa somatória, não somente os judeus precisam de méritos ou não méritos para que Mashiach venha em breve e que seja nos nossos dias para agora. Amém. Os não-judeus, os Benei Noach, que abraçam essa fé monoteísta, estão no mesmo serviço, no mesmo propósito, levando aos seus não-judeus a fé monoteísta e dessa forma estão trabalhando também para que a manifestação de Mashiach seja para breve, seja abreviado os tempos e que a sua manifestação aconteça o mais rápido possível. Então, nós estamos juntos com os judeus nesta jornada do monoteísmo para que os dias de Mashiach seja para agora. Continuando, também o presente contexto pode ser explicado que a concepção definitiva do templo sagrado é uma estrutura celestial que descerá dos altos. Se, entretanto, os judeus não forem merecedores de um santuário, o templo sagrado ainda retornará na era da redenção. Entretanto, será uma estrutura construída pelo homem e não por Deus. Com base, podemos também resolver a dificuldade mencionada acima. Quando os romanos concederam aos judeus a oportunidade de reconstruir o templo sagrado, o povo, de certa forma, deve ter ficado desapontado pelo templo sagrado não descer do céu. Mesmo assim, a percepção que eles não tinham sido considerados merecedores de uma estrutura celestial não refreou o seu entusiasmo para construir um santuário da melhor forma possível e em seu potencial humano. Nesse comentário, nós temos aí, os nossos sábios comentam da seguinte forma: de forma significativa, na época de Rabi Yehoshua, não havia um indivíduo em particular distinguido como Mashiach. Mesmo assim, o povo planejou construir o templo sagrado. Somente uma geração mais tarde foi revelado que seria Mashiach a construir o terceiro templo sagrado. Elucidação concreta das profecias de Ezequiel. Outra resolução possível pode ser oferecida baseada nas declarações de Maimônides, logo após o início das leis do templo sagrado. A estrutura que Shelomó construiu já é descrita no livro Melachim, no livro dos reis. Similarmente, a estrutura que será construída na era futura está descrito no livro de Ehezkel, que é Ezequiel. Mesmo assim, a descrição lá não é explicada ou elucidada. Portanto, o povo que construiu o segundo templo, no tempo de Ezra, construiu segundo o projeto básico usado pelo rei Salomão, incorporando os elementos que foram explicitamente detalhados por Ezequiel. Pode-se explicar que Mashiach liderará o povo na construção das dimensões do templo sagrado, que podem ser apreendidos pelo intelecto humano. Em seguida, como as dimensões das profecias de Ehezkel, que não puderem ser compreendidas, serão deixadas incompletas e serão reveladas dos céus por Deus. Quando aquilo que está oculto emergirá, uma outra abordagem para reconciliar a opinião de Rashi e de Maimônides está baseado na interpretação de nossos sábios para o versículo que está em Errá, Lamentações, capítulo 2, verso 9, que assim diz: seus portões afundaram na terra. Nossos sábios relatam que os portões do templo sagrado
foram moldados a pedido do rei David. Isso dotou de invulnerabilidade eterna. Quando os babilônicos destruíram o templo sagrado, a primeira destruição do templo, esses portões não foram destruídos. Segundo os nossos sábios, esses portões eles foram engolidos pela terra e eles estão ocultos. E na era da redenção, o templo sagrado, segundo os nossos sábios, ele descerá inteiro dos céus, exceto os portões que subirão da terra. Mashiach, então, conectará os portões ao templo sagrado. E os nossos sábios explicam que conectar os portões a um edifício é considerado equivalente à construção do edifício inteiro. Então, juntando, somando as visões, as interpretações, as sabedorias de Irash e Maimônides, na realidade eles não são contraditórios. Na realidade, a sabedoria deles não são contraditórias. Na realidade, segundo eles, haverá o quê? O templo descendo dos céus e os portões subindo da ocultação que está na terra. O templo celestial, que está oculto nos céus, descerá em Jerusalém, e os portões ocultos no fundo da terra, eles emergirão, e aí então Mashiach vai conectar o templo e os portões. E para os sábios, conectar os portões à construção significa construir. Por isso, Mashiach construirá o templo na visão tanto de Irash como de Maimônides, assim como o templo sagrado descerá dos céus. Ou seja, há na realidade harmonia nas duas visões. Adicionando perfeição divina ao esforço humano. Essa visão que Irash e Maimônides traz nos faz recordar a respeito das primeiras tábuas do Monte Sinai, que ela foi totalmente edificada e escrita somente pelo Eterno, não houve ingerência humana, Moisés não participou absolutamente de nada, né? E aí Moisés desce e encontra o povo na adoração do bezerro de ouro, e as tábuas são destruídas. Quando vem as segundas tábuas, Deus ele orienta Moshe para ele lapidar as tábuas, e depois de lapidar as tábuas, subir ao monte. Então, quando Moisés subiu ao monte com as tábuas lapidadas por ele, então no Monte Sinai, Deus escreveu com seu dedo as 10 palavras, os 10 ditos, conhecido como os 10 mandamentos. Nesse sentido, houve o quê? Houve exatamente o que está nos falando aqui os nossos sábios. Adicionando a perfeição divina ao esforço humano. Ou seja, as primeiras tábuas que Deus edificou e escreveu foram destruídas, elas não existem. Mas as segundas tábuas, que houve a ingerência humana, porque Moisés lapidou as tábuas, e no Monte Sinai Deus escreveu os 10 mandamentos, aí houve o ser humano junto com o divino Deus, e aí então foi feito o aperfeiçoamento que Deus deu ao esforço humano. Estas tábuas, as segundas tábuas, elas existem ainda e existirão para sempre. No momento, elas estão ocultas para que povos pagãos, como aconteceu com as legiões romanas, quando invadiram no ano 68 desta era e destruiu o templo sagrado e levou para Roma as relíquias sagradas do templo sagrado. Então estas
estas tábuas que estão dentro da arca, a arca ela está oculta, né? Ninguém sabe onde ela está, somente Deus. Nos dias de Mashiach, na era messiânica, quando isto acontecer, a reconstrução do terceiro templo, que será definitivo e eterno e não será mais destruído, assim como os portões emergirão da terra, a arca também ela emergirá, ou do céu ou da terra. Só o Eterno que vai revelar naqueles dias. E, portanto, né, novamente Deus estará mostrando o aperfeiçoamento divino com o esforço humano, né? Então, nesse tempo, nós veremos, com a graça de Hashem, que seja em breve, em nossos dias, veremos a arca sagrada e as segundas tábuas que Moisés lapidou e que o dedo de Deus escreveu os 10 ditos. Desta forma, as duas concepções, né, não são em absoluto contraditórias, de Rashi e Maimônides. Construir o templo sagrado é uma mitzvah a cargo do povo judeu, né? Quem vai reconstruir o templo sagrado é o povo judeu. Nenhum povo poderá fazer isto, certo? Qualquer construção semelhante ao templo sagrado é uma desobediência divina, não tem valor para os olhos de Deus. E somente em Jerusalém é que poderá ser reconstruído o templo no tempo certo, no momento certo, nas circunstâncias corretas e pela pessoa certa. O verdadeiro Mashiach estará coordenando, comandando toda esta reconstrução. Na era da redenção, quando será possível cumprir todas as mitzvot, todos os mandamentos, seremos também obrigados a reconstruir o templo sagrado. Naquela estrutura que o homem construirá, porém, descerá e ficará abrigado o santuário de Deus, que está esperando nos céus. A humanidade é obrigada a criar um santuário para Deus dentro do contexto de nosso mundo material. Depois que estiver completado, com o melhor do potencial humano, a essência interior do templo sagrado será revelado, que é o santuário de Deus, possuindo uma dimensão de perfeição que sobrepuja completamente qualquer possível obra feita pelo homem mortal. Que possamos testemunhar a verdadeira resolução desse assunto num futuro imediato, com a vinda da redenção e a reconstrução ou a descida do templo sagrado. Então, a oferenda de Yehudá e Jerusalém será agradável a Deus, como nos dias de antigamente. Isso está escrito lá em Malaquias, capítulo 3 e verso 4. Então a oferenda de Yehudá e Jerusalém será agradável a Deus, como nos dias da antiguidade, né? Então, por isso, o templo ele vai ser reconstruído na era messiânica, né? Então, esse Shabat, que daqui a pouco estaremos iniciando, ele é conhecido como o Shabat Nahamu, que é o Shabat da consolação, é a consolação de Deus para com o seu povo. Então, esse Shabat, chamado de Shabat Nahamu, já que a Haftarah que é lida na sinagoga, depois da leitura da Torá, é extraída do capítulo 40 de Isaías, que começa com as palavras Nahamu, Nahamu Ami, que traduzindo é consolai, consolai o meu povo. Proclama o Eterno, né? Então, no capítulo 40 de Isaías e Shayahu, né? Vamos ler completo aqui alguns versos aqui. Consolai, consolai o meu povo, proclama vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e clamai-lhe, que findo está o tempo que lhe foi fixado para castigo, que resgatada está sua iniquidade,
pois em dobro já recebeu da mão do Eterno por todos os seus pecados. No deserto clama uma voz: preparai um caminho para o Eterno, pelo qual voltarão os cativos. Aplanai no ermo uma estrada para o nosso Deus, que os conduzirá. Toda depressão será elevada, e todos os montes e colinas serão rebaixados. Os caminhos tortos serão alinhados, e os rugosos nivelados. Há de revelar-se a glória do Eterno, e a perceberão todas as criaturas, pois assim o determinou o Eterno. Ou seja, Nahamu Ami. Consolai, consolai o meu povo, proclamou o vosso Deus. Né? Assim, em comparação aos 3 Shabatot compreendidos das famosas 3 semanas, a partir do dia 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, né, que são as 3 semanas de lutos, as Haftarot, as porções dos profetas que foram ditas nesses 3 Shabatot, né, refletem a calamidade que caracterizou o período. Agora, a partir desse Shabat, né, que é o Shabat da consolação, Nahamu, a Haftará do Shabat Nahamu é a primeira das 7 porções dos profetas de consolo que são lidas nos 7 Shabatot seguintes. Ou seja, a partir desse Shabat conta-se 7 Shabatot, 7 Shabats, né, Shabatot, sábados, onde serão 7 porções relatadas do profeta Ishayahu, né, principalmente do profeta Isaías, que traz consolação, esperança, ânimo, força, coragem para seguir em frente para os dias da redenção. Então são lidos 7 porções, uma em cada Shabat. E essas Haftarot são todas extraídas do livro de Isaías, e nelas estão registradas as mensagens proféticas de consolo que Isaías oferece a Israel. Então as 7 Haftarot, elas estão assim divididas para os próximos 7 Shabatot. Para hoje, né, logo mais, melhor dizendo, a entrada do Shabat, o primeiro Shabat, está em Isaías, capítulo 40, versos 1 a 26. E o ponto central é este: consolai, consolai o meu povo, proclama vosso Deus. O segundo Shabat está em Ishayahu, capítulo 49, a partir do verso 14 até o verso 3 do capítulo 51. E o tema central dessa passagem é: mas Sião falou, o Eterno me abandonou, ele de mim se olvidou. A terceira porção está em Isaías, capítulo 54, a partir do verso 11, e vai até o capítulo 55, e verso 5. E o tema central é: ó tu, aflita e atormentada, que não recebeu consolo. O quarto, ou a quarta porção, é capítulo 51, verso 12, até o verso 12 do capítulo 52, onde diz a introdução: sou eu quem te consola, né? Esse é um tema muito importante, porque durante essas 7 Haftarot, essas 7 porções do profeta Ishayahu, o que mostra claramente: o consolo não vem do ser humano, porque no momento mais trágico, os seres humanos, de uma certa forma, acabam se acovardando e não conseguem socorrer o seu próximo. Você pode analisar isso daí, por exemplo, os dias que nós estamos vivendo, dessa famosa pandemia. Nós estamos vendo tantas arbitrariedades, ações
autoritárias, as pessoas sendo subjugadas, as pessoas sendo escravizadas e confinadas dentro dos seus próprios lares, muitas delas sem ter o direito de ir e vir, que é um direito constitucional e bíblico também. Bem como, né, as pessoas estão sendo presas de formas arbitrárias também, né? Então, as pessoas estão vendo isso acontecer e elas se acovardam, não ajudam o seu próximo, né? E se sentem, de certa forma, frágeis também para ajudar. Então, de onde que vem o nosso consolo? De onde que vem a nossa ajuda? De onde que vem o nosso socorro? Então, por isso, realmente, o Eterno diz, né? Sou eu quem te consola, né? A princípio, o povo judeu e todos aqueles que confiam no Eterno, o Deus único e verdadeiro, indivisível e incorpóreo, né? Que está natural, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, por isso que Salmos fala de forma incansável que Deus socorre aqueles que o amam e aqueles que o buscam, né? Então, ele é, de fato, aquele que te socorre e aquele que te consola. A quinta Haftará está no capítulo 54 de Yeshayahu, do versículo 1 ao versículo 10. Canta, ó estéreo, que não deste à luz. A sexta porção está em Isaías, capítulo 60, verso 1 a 22. Levanta-te e resplandece, porque chegou tua luz. E a sétima porção, capítulo 61, a partir do verso 10 e vai até o capítulo 63 e verso 9. Regozijo imenso terei no Eterno. Ou seja, a nossa maior alegria sempre estará no Eterno. Então, nestas 7 Haftarot, nessas 7 porções do profeta Yeshayahu, nós estaremos lendo, estudando, meditando em 144 versículos durante 7 sábados, né? 144 versículos que vão nos trazendo realmente a luz do Eterno. Dentro disso, nós temos aí, dentro destas 7 Haftarot, nós temos 7 consolos para Jerusalém, que diz assim, segundo os nossos sábios. O primeiro, em relação à própria Haftará, o primeiro foi ordenado por Deus o consolo aos justos. O segundo foi oferecido por Abraão. O terceiro oferecido por Isaac. O quarto foi oferecido por Jacob, ou Yaakov. O quinto foi oferecido por nosso mestre Moisés. O sexto foi a recusa de Jerusalém em aceitar o consolo oferecido pelos justos e a sua súplica para receber em troca o consolo dos outros. E o sétimo foi oferecido pelo próprio Deus, conforme consta no versículo de Yeshayahu, capítulo 51, verso 12. Sou eu quem te consola, diz o Eterno, né? Então, esses 7 consolos aqui, né, foram oferecidos a Jerusalém, né? Foram oferecidos primeiramente pelo justo, depois Abraão, Yitzhak, ou Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Jerusalém recusa, né, ser consolado pelos justos e a sua súplica em receber em troca o consolo de outros. E, finalmente, o sétimo é onde que o próprio Eterno diz, sou eu quem te consola, né? Então, este é o verdadeiro consolo que vem da parte do Eterno. Segundo a Peshita Rabbati 30, consta o seguinte ensinamento. Consolai o meu povo. O Santíssimo disse a Abraham, disse o Santíssimo, né, a Abraham, vá e console Jerusalém. Pode ser que ela aceite o seu consolo. Abraão foi e disse, aceite o meu consolo. Mas Jerusalém respondeu, como posso aceitar o seu consolo se você, Abraão, me chamou de montanha?
conforme consta em Bereshit, Gênesis, capítulo 22, verso 14. Porque você disse, nesta montanha sobre o qual Deus aparecerá. Então, Deus disse a Isaac, vá e console Jerusalém. Pode ser que ela aceite o seu consolo. Isaac foi e disse a Jerusalém para aceitar o seu consolo. Mas Jerusalém respondeu, como posso aceitar o seu consolo? O perverso Esaú, que descende de você, me transformou em um campo, conforme está em Bereshit, Gênesis 27, verso 5. E foi-se Esaú ao campo, e os filhos dele fizeram arder em chamas. Então, Deus disse a Jacó, vai e console Jerusalém. Mas Jerusalém respondeu para Jacó, como posso aceitar o seu consolo se você me tratou como se eu nem existisse? Conforme está em Gênesis, capítulo 28 e 17, onde você disse, esta não é outra senão a casa de Deus? Então diz Deus a Moisés, a Moshe, vai e console Jerusalém. Mas Jerusalém respondeu a Moshe, como posso aceitar o seu consolo se você me amaldiçoou e impôs decretos severos contra mim? Todos se voltaram para Deus e disseram, Jerusalém não aceitou o nosso consolo, conforme consta em Isaías capítulo 54, verso 11, aflita e atormentada, que recusa consolo. Deus imediatamente respondeu, conforme Êxodo capítulo 22, verso 5, sou eu quem deve consolar Jerusalém, pois assim eu escrevi em Êxodo 22, 5, aquele que acende o fogo, certamente deverá pagar. Eu pus fogo nela, conforme consta o versículo de Lamentações, Errá, capítulo 1, verso 13. Do alto ele arremessou fogo, e eu a consolarei, conforme consta em Zacarias 2:9. Eu mesmo serei para Jerusalém como uma muralha de fogo ao seu redor. Um consolo duplo. Consolai, consolai, disse Deus, né? Dizendo, Nahamu, Nahamu, um consolo duplo. Consta duas vezes. Sobre isso nossos sábios disseram, que os de cima o consolem e que os de baixo a consolem. Que os vivos a consolem e os mortos a consolem. Que ela seja consolada neste mundo e consolada no mundo vindouro. Que seja consolada pelas 10 tribos e consolada pelas tribos de Beniamim e Judá. E como consta duas vezes o termo chorar no versículo de Lamentações 1, verso 2, chora, chora amargo pelas noites adentro, que se chore uma vez pela destruição do primeiro templo e outra vez pela destruição do segundo templo. Sou eu quem te consola. O Rabi Abba ensinou em nome do Rabi Shimon ben Laquish, que pode se comparar isso a um rei que ficou furioso com uma de suas mulheres e a expulsou de seu palácio. Depois de um tempo, ao tentar trazê-la de volta, ela disse ao rei, se me quiseres de volta, dobre o valor de meu contrato matrimonial. Assim também disse Deus aos israelitas, meus filhos, no Sinai eu disse a você, eu sou o eterno vosso Deus, utilizando o termo eu apenas uma vez. Mas em Jerusalém, na época vindoura, eu direi em dobro, eu
sou eu quem te consola. Levanta-te e resplandece, porque chegou a tua luz. O Rabi Yohanan ensinou que isso pode ser comparado ao indivíduo viajando na escuridão da noite. Surge alguém e acende uma vela, mas ela acaba se apagando. Surge outro alguém e a reacende, mas ela volta a se apagar. O viajante diz para si mesmo: a partir de agora, só contarei com a luz da manhã. Assim também disseram os israelitas a Deus: fizemos uma menorá para você na época de Moisés, mas as luzes delas foram apagadas. Fizemos outra na época de Salomão, mas as luzes dela também foram apagadas. A partir de agora, só contaremos com a sua luz, conforme Salmos 36 e o verso 10, onde declara: pois de ti provém a fonte da vida, e de tua luz recebemos claridade. Assim também disse Deus, através do profeta Ishaiah, capítulo 60 e o verso 1. Levanta-te, resplandece, porque chegou a tua luz. Jerusalém, no futuro, está destinada a tornar a luminária dos povos do mundo inteiro. E pela luz dela eles caminharão, conforme está escrito em Isaías, capítulo 60 e o verso 3. As nações se encaminharão na tua luz. Jerusalém está destinada a se tornar a metrópole de todas as nações. Jerusalém está destinada a se tornar o local de reunião de todas as nações e reinos. Jerusalém está destinada a alcançar os portões de Damasco. De onde isso é sabido? De um versículo que está em Zacarias, capítulo 9 e verso 1. A profecia da palavra do Eterno: a terra é teu quarto e Damasco é teu lugar de descanso. E também outro versículo em Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, capítulo 7, verso 5. O teu rosto é como a torre do Líbano, que avista Damasco. Assim como a figueira é estreita na parte de baixo e larga na parte de cima, Jerusalém também está destinada a se alargar, a alcançar Damasco, e todos os exilados chegarão a ela e encontrarão descanso nela. Conforme Zacarias declara: Damasco é teu lugar de descanso, pois lugar de descanso refere-se a Jerusalém, conforme declara Salmo 132 e verso 14. Aqui para sempre hei de morar. A terra de Israel no futuro, quando o Eterno teu Deus aumentar o teu território, é possível que Deus expanda a terra de Israel? O Rabi Tzahak explicou: assim como ninguém pode dizer qual é a largura ou o comprimento de um rolo quando ele se encontra enrolado, mas qualquer um pode medi-lo quando ele estiver desenrolado. Da mesma maneira, a terra de Israel é formada em sua maior parte por montanhas e vales. Portanto, não aparenta o verdadeiro tamanho que tem. De onde se deduz isso? Do versículo de Isaías capítulo 11, verso 11, que declara: mas a terra para a qual estás passando, a fim de herdá-la, é terra de montes e de planícies. E como se sabe que Deus a aplanará e ela será estendida? Porque está dito em Isaías 40, verso 4. Toda depressão será elevada, e todos os montes serão rebaixados, os caminhos tortos serão alinhados, e os rugosos nivelados. Só então serão conhecidas
as suas verdadeiras dimensões, porque nesses dias não haverá nem montanhas, não haverá nem caminhos tortuosos, todos serão retos e planos, né? Como declara, né, 11:11, a terra pela qual estás passando a fim de herdá-la é terra de montes e de planícies, né? E Ezequiel ainda diz também no capítulo 36, o verso 8, não há uma alusão ao fim dos dias, ou seja, à época do Mashiach, mas revelado do que o versículo diz de Ezequiel, melhor dizendo, 36, verso 8. Vós, porém, ó montanhas de Israel, fareis florescer vossos ramos e produzireis vosso fruto para o meu povo, que retornará em breve. Assim diz Ezequiel. Rashi explica, quando a terra de Israel der frutos em abundância, é sinal de que o fim dos dias estará próximo. Não há alusão mais revelada do que esta. Veja que desde os dias de 1948, 14 de maio, né, a terra de Israel voltou a florescer. Imagine como está próximo, né, o fim dos dias. O fim dos dias significa esse tempo tribuloso que o mundo e as nações e os povos estão passando, né? Não é que o mundo vai acabar, mas o fim dos dias para o início da redenção com a revelação de Mashiach. E a partir de Jerusalém, Mashiach estará reinando sobre todas as nações. As pegadas dos peregrinos. Quando poderei contemplar a face de Deus? O povo de Israel disse, Senhor do mundo, quando você nos restituirá a honra que tínhamos ao subir a Jerusalém 3 vezes por ano para contemplar a presença divina? Aqui tanto a Torá como os sábios mencionam as 3 festividades que eram um dever, né, para que todo homem judeu fizesse peregrinação para Israel. São 3 festividades que era obrigação de fazer isto, né? E era Pesach, Shavuot e Sukkot, as 3 grandes festividades. Então, aqui o povo está clamando, né? Quando será restituído esta honra? Então, segundo os nossos sábios, a resposta divina é: meus filhos, neste mundo vocês subiam 3 vezes por ano, mas quando o fim dos dias chegar, vocês subirão a Jerusalém todos os meses, conforme consta em Isaías, capítulo 66, verso 23. E em cada lua nova, que é o Rosh Chodesh, a cabeça do mês, o novo mês, toda criatura virá prostrar-se perante mim em meu santuário. E em cada lua nova e em cada Shabat, toda criatura virá prostrar-se perante mim em meu santuário, disse Deus. Como é possível que toda criatura venha a Jerusalém toda semana e todo mês? Como que os povos irão para Jerusalém toda semana e todo mês? O Rabi Levi, ele explica da seguinte forma: Jerusalém está destinada a ficar tão grande quanto a terra de Israel. E a terra de Israel está destinada a ficar tão grande quanto o mundo inteiro. E como as pessoas farão para vir até Jerusalém toda semana e todo mês, de todos os cantos do mundo? A resposta que os sábios nos trazem é simplesmente assim: as nuvens as carregarão, as levarão para Jerusalém. Sim, tempos felizes, tempos maravilhosos, em que o Eterno será o centro de todas as atenções. Jerusalém, o centro de todas as atenções das cidades. Israel, o centro da atenção de todos os países. Então, nesse tempo,
né, o centro do mundo e o centro do universo será Jerusalém e não outra cidade. Israel será o centro das atenções e não será outro país. Portanto, né, como diz Isaías de uma forma bem simples, né, lá no capítulo 2, é que de Jerusalém sairá o ensinamento, a luz da Torá, porque o Mashiach estará ensinando todas as nações. Os malvados não terão paz. Jeremias 9,9 diz: chorarei e levantarei o meu pranto pelas montanhas. Quando chegar o momento de Deus redimir Israel, 3 dias da chegada de Mashiach, o profeta Eliarro surgirá e ficará sobre as colinas de Israel, aos prantos e lamentos, e dirá a elas: montanhas da terra de Israel, até quando vocês permanecerão numa terra desolada e desértica? A sua voz será ouvida de um lado do mundo ao outro. Todos ouvirão a voz do profeta Eliarro. Em seguida ele dirá, segundo Isaías 52:7, a paz chegou ao mundo. A paz chegou ao mundo. Pois Isaías 52:7 confirma: que bela é a vista sobre a montanha, os passos do mensageiro que traz boas novas, que anuncia a paz. E quando os malvados ouvirem isso, se regozijarão e dirão uns aos outros: a paz chegou para nós. Ledo engano para eles. Então, esse verso de Isaías 52:7, que bela é a vista sobre as montanhas, os passos do mensageiro que traz boas novas, que anuncia a paz, está se referindo essencialmente ao profeta Eliarro, né? Que 3 dias antes, segundo os sábios, da manifestação do verdadeiro Mashiach, ele estará fazendo esses anúncios. Isso é o que acontece 3 dias antes. O que acontece 2 dias antes da chegada de Mashiach? O profeta Eliarro ficará no alto das colinas de Israel e dirá: o bem chegou ao mundo. O bem chegou ao mundo, conforme o versículo declara, né? Nessa passagem de 52:7, né? Que anuncia o bem. Um dia antes da chegada de Mashiach, o profeta Eliarro ficará no alto das colinas de Israel e dirá: a redenção chegou ao mundo, a redenção chegou ao mundo, conforme está declarado ainda em Isaías 52:7. Esses 3 dias estão ligados diretamente a Isaías 52, verso 7. Que anuncia a redenção. Mas ao ver os malvados dizendo que é para eles que a paz, o bem e a salvação estão chegado, ele anunciará: diz a Sião, quem reina é o teu Deus. Quem é o teu Deus? Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. A revelação da luz do Mashiach. Gênesis capítulo 1, verso 4 diz assim: e Deus viu que a luz era boa. Essas palavras nos ensinam que antes da criação do mundo, Deus anteviu a geração do Mashiach e seus atos, e ocultou sob o seu trono de glória essa luz da criação, reservando-a para o Mashiach e para a sua geração. Quando você lê, e Deus viu que a luz era boa, a nível simples, superficial, então a luz era boa, né? E separou a luz e a escuridão, etc. e tal. Quando você lê de forma simples e superficial, é dessa forma que você entende. Mas quando você vem para o aprendizado com os rabinos, com os sábios do povo de Israel, porque a realidade é o seguinte:
Se você quer conhecer a Torá, se você quer saber realmente o que é a Torá e os ensinamentos da Torá, não somente do ensinamento simples, superficial, você tem que procurar quem entende. E quem entende sobre Torá são os rabinos do povo judeu. Fora isso daí, são conhecimentos superficiais. Mas com os rabinos do povo judeu, você conhece muito mais o que é Deus, quem é Deus e o que Ele quer de você. Isto é maravilhoso. Satã, segundo os nossos sábios, ele traz para nós essa linguagem. O Satã falou para Deus: Senhor do mundo, para quem você destinou a luz que ocultou sob o seu trono de glória? E Deus respondeu: para aquele que está destinado a te rechaçar e a te envergonhar. Então Satã pediu: Senhor do mundo, mostre-o para mim. E Deus disse: venha vê-lo. Quando Satã viu quem ele era, tremeu atordoado. Ele disse para si mesmo: esse aí deve ser o Mashiach, que está destinado a levar a mim e a todos os anjos dos idólatras para dentro do purgatório, conforme Isaías 25 e o verso 8, que declara: afastará a morte para sempre e enxugará as lágrimas de todas as faces. Então os idólatras se inquietaram e disseram: Senhor do mundo, quem é esse em cujas mãos estamos destinados a cair? Qual é o nome dele e como ele é? Deus lhes disse: Efraim, meu justo, Mashiach. Efraim, meu justo Mashiach, é como ele se chama. Ele levará a si mesmo e a toda a sua geração, trará luz a Israel e redimirá o meu povo. Nenhuma nação ou povo poderá resistir a ele, conforme Salmos 89, verso 23, que declara: nenhum inimigo poderá oprimi-lo, nem tampouco o afligirá o iníquo. Sobre todos os seus inimigos e adversários recairá a confusão, e todos fugirão dele. O Rabi Yitzhak ensinou que no ano da revelação de Mashiach haverá um conflito envolvendo todas as nações do mundo. O rei da Pérsia, que hoje é conhecido como o Irã, combaterá o rei da Arábia, e este recorrerá aos conselhos do rei de Arã. O rei da Pérsia destruirá o mundo, as nações entrarão em um estado de confusão e inquietude, e serão tomados pelo pânico, sofrerão dores como de parto. Também a nação de Israel entrará em um estado de confusão e inquietude, e todos se perguntarão: o que devemos fazer? Aonde devemos ir? No livro Mashiach, no livro Mashiach, nós temos na páginas 33 a 35, melhor dizendo, esse livro foi escrito pelo rabino Jacob Emanuel Isrohet, e traz revelações preciosas quanto à questão Mashiach, novamente dizendo, quer conhecer sobre Mashiach, procure os ensinamentos rabínicos. Então aqui nos fala da época imediatamente anterior a Mashiach, que é isso daqui que nós acabamos de ler. Então diz assim, a época designada por Deus para a redenção messiânica é um segredo muito bem guardado. Todavia oferecem muitos indícios para reconhecer sua proximidade. Porque Deus ele não faz nada escondido de ninguém. Ele dá sinais. Você precisa conhecer a Torá, conhecer as profecias do ponto de vista judaico. Senão você estará sendo ludibriado. Do ponto de vista judaico, você conhecendo realmente os dias de Mashiach, quem é Mashiach, o que antecede Mashiach, o que acontece nos dias da manifestação de Mashiach, o que acontecerá posterior à manifestação de Mashiach,
Você só poderá ter uma elucidação clara, tranquila, à luz da palavra, quando você busca esses ensinamentos, é através dos ensinamentos judaicos, rabínicos da palavra, ok? Então, os indícios para reconhecer sua proximidade, quando determinadas condições surgem, aguarde a vinda iminente de Mashiach, é para já. A maioria dessas condições são bastante perturbadoras, mostrando com clareza uma situação de bem no fundo do poço. Uma fonte importante descreve a condição do mundo nesses dias da seguinte forma: o que estará acontecendo nesses momentos iminentes ante a manifestação de Mashiach, a revelação de Mashiach? Aumento da insolência e do impudor. Isso te faz lembrar alguma coisa? Pela internet, as crianças estão sendo seduzidas, prostituídas, violentadas pela internet. As crianças estão sendo assassinadas pela internet. Aumento da insolência e do impudor, inflação opressiva, irresponsabilidade sem controle por parte das autoridades. Por causa do poder e da política, né, os políticos, né, as autoridades estão matando as pessoas, matando o povo. Centros de ensino tornar-se-ão bordéis, né? Lugares que é para ser ensinado, né, a educação, os bons costumes, né, se tornarão bordéis. Guerras, muitos desamparados pedindo esmola, porém ninguém sente compaixão por eles. A sabedoria estará podre, os piedosos serão desprezados. A verdade será abandonada. O que você vê hoje? A verdade virou mentira, a mentira virou verdade. A verdade é perseguida e quem fala a verdade é preso. São indícios, são sinais. Preste atenção. Os jovens insultarão os velhos. Um exemplo clássico, né? Nunca se viu tanto filhos desrespeitar pai e mãe como atualmente. Nunca se viu tanto desrespeito de alunos para com seus professores, os seus mestres. Jovens, saudáveis, fortes, agredindo professores, professoras. Rompimento de famílias com recriminações mútuas. Liderança descarada, né? Sem nenhuma vergonha na cara, lideranças, né? Com corrupção e com tantos atos ilícitos. Ainda se acrescentam outros dados, falta de sábios. Hoje você vê pessoas que são realmente sábias, elas são menosprezadas. Aparece na internet aí um Zé Mané, aparece aí um João Ninguém na internet aí, vai se colorindo todo, né? E sem nenhum fundamento, sem nenhum conteúdo, sem aprendizado nenhum, apenas vazio, vazio e vazio de exemplo, de conduta e de bons modos. E são aí, né, seguidos por milhões de pessoas, né? Então, realmente mostrando aí, né, que falta de sábios, sucesso de problemas e mal decretos, fome, denúncias mútuas, epidemias, doenças terríveis, pobreza e escassez, maldições e blasfêmias, confrontações internacionais, nações provocando-se e lutando entre si. Resumindo, será um tempo de sofrimento que fará parecer que Deus está dormindo. Estas são as dores do parto de Mashiach, somente suportáveis
tendo consciência da felicidade que virá depois. Quando se vê uma geração degenerando-se, espere por ele. Ao ver uma geração afogada por muitos problemas, como por um rio, espere por ele. Ao ver nações brigando, observe os passos de Mashiach. Não é surpreendente que alguns sábios expressem temores sobre esses dias, nos seguintes termos: que venha Mashiach, mas não quero vê-lo. No entanto, a atitude que prevalece é esperar sua vinda, apesar de tudo, mesmo que depois não venhamos a merecer mais do que ficar sentados na sombra do excremento do seu burro. Ou seja, os próprios sábios desde a antiguidade falam que venha Mashiach, mas não quero vê-lo, por causa das dores de parto de Mashiach. Mas aí vem a pergunta, os problemas e a agonia de Hevlei Mashiach, ou seja, as dores do parto de Mashiach, não são inevitáveis? O que o homem pode fazer para evitar as dores de parto de Mashiach? Deus é Pai. A sua destra é de bondade e misericórdia. O seu amor é incondicional, é puro, perfeito e infinito. Ele não te coloca num beco sem saída. Ele sempre te mostra uma luz no fundo do túnel. Ele sempre te mostra uma saída de emergência. Ele sempre te mostra um farol, uma luz, para que você possa encontrar a saída dos tempos difíceis. No caso específico, as dores de Mashiach. Como podemos evitar isso? Então os sábios nos trazem as respostas. Pode o homem ser poupado das dores de Mashiach? Então a resposta é envolver-se com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Em atos de amor, ame o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico. Amar o teu próximo como a ti mesmo é uma ordenança da Torá. É Deus que deu essa ordenança. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E uma terceira questão, bondade, tzedakah, atos de caridade, atos de bondade. Estas coisas são fundamentais para que possamos fugir das dores de Mashiach. Essa é uma resposta que você tem que dar. É você que precisa dar este passo. Se você o fizer, então, Nahamu, você estará sendo contado junto com o povo de Israel, sendo consolado, protegido por Deus. Por outro lado, existem também sinais bons e felizes que indicam a vinda iminente de Mashiach. Existe um lado positivo nessa história, não só o negativo que acabamos de ler. Existe o lado positivo. Vamos ver quais são eles? Uma boa medida de prosperidade. Essa prosperidade que fala aqui é a boa medida de prosperidade de forma lícita, com a bênção divina, com a bênção do Eterno, não por meios escusos. Uma renovação do estudo da Torá. Graças a Deus, nesses últimos 10 anos principalmente, muitos segmentos religiosos, muitas pessoas estão buscando estudo da Torá, procurando conhecer o que é o judaísmo, procurando saber o que diz a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, do ponto de vista judaico, com ensinamentos de rabinos. Então, isso é uma renovação do estudo da Torá. Uma abertura dos portões da sabedoria em cima e das fontes da sabedoria embaixo, ou seja, Deus trazendo do alto a sua sabedoria
e de baixo, trazendo a sabedoria dos rabinos, dos nossos sábios, dos nossos mestres, tanto para os judeus como para os não-judeus. Também evidenciadas por descobertas e avanços científicos e tecnológicos. Hoje nós podemos ver, né, como que estão as descobertas arqueológicas, os avanços científicos e tecnológicos, né? A prosperidade nesses níveis estão aí diante dos nossos olhos. Também uma manifestação e propagação dos ensinamentos da Torá, né? De forma mais profunda, né? Aquilo que não conhecíamos antes, apenas conhecíamos pela sua leitura simples, mas os sábios e os rabinos estão trazendo para nós cada dia mais os conhecimentos ocultos, os conhecimentos que estão por detrás das letras, né? Porque a Torá ela foi escrita 100% em hebraico, e cada letra do hebraico tem sentido, tem significado, cada palavra, e os sábios e os rabinos conhecem muito bem isso, e têm trazido esse conhecimento, né, para as nações. E também no momento em que Mashiach despertar, muitos sinais e milagres acontecerão no mundo, né? Então nós temos aí realmente coisas dramáticas acontecendo e acontecerão, mas também temos coisas preciosas e maravilhosas que estão acontecendo e que também acontecerão com mais intensidade, próxima à manifestação iminente de Mashiach. Os nossos sábios ensinaram que quando chegar a hora da vinda do Mashiach, ele ficará em cima do templo e dirá: ó humildes, chegou a hora de vocês serem redimidos. Se não acreditam em mim, vejam a luz que resplandece sobre vocês. Conforme Isaías capítulo 60, e o verso 1 declara: levanta-te e resplandece, porque chegou a tua luz, e sobre ti resplandece a glória do Eterno. Vejam que ela brilha sobre vocês, e não sobre os idólatras, conforme diz o verso 2. Porque a escuridão cobre a terra, mas a ti o Eterno ilumina. Então Deus fará com que as luzes do Mashiach e de Israel brilhem intensamente, e todos marcharão sob essa luz, conforme diz o verso 3 ainda de Isaías 60. As nações marcharão por sua luz, e os reis pelo brilho de seu esplendor. Pelo mérito da Torá, no futuro, os espíritos do mal se apresentarão a Deus para querer acusar o povo israelita e dirão: Senhor do mundo, pode haver favoritismo perante ti? Se essas nações são idólatras, Israel também é idólatra. Se elas se dedicam à prática do assassinato e da imortalidade, eles também se dedicam. Nesse momento, diante das acusações, né, o anjo Michael, que é o defensor de Israel, ele guarda silêncio, como declara Daniel no capítulo 12, verso 1. Naquela hora, Michael, o grande príncipe, que defende seu povo, permanecerá em silêncio. Ao notar, perceber o silêncio do anjo, Deus dirá: Michael, você fica calado? Já que você não defende os meus filhos, eu os defenderei, e falarei em seu nome e os salvarei. É nesse sentido o versículo de Isaías 63, verso 1. Eu falarei com retidão para trazer a salvação. A que retidão Deus se refere? A de vocês, povo de Israel, por mim, ao aceitarem a Torá. E novamente aqui, nós temos a questão dos Benei Noach, dos não-judeus que, ao abraçarem a fé monoteísta, abraçam a Torá.
E dessa forma, Sofonias 3:9 faz com que o não-judeu, abraçando a fé monoteísta, ombro a ombro servem a Deus. Então, dessa forma, né, estaremos sendo aí contados dentro desta salvação também, né? Os anjos que supervisionam os povos se apresentarão a Deus para acusar o povo de Israel e dirão: Senhor do mundo, se essas nações são idólatras, né, os israelitas também são. Se elas se dedicam à imoralidade, eles também a dedicam à imoralidade. Se eles cometem assassinato, eles também cometem, né? Se os povos fazem assim, Israel também o faz. Essa é a acusação. Porque o destino delas, das nações, né, é o purgatório e não dos israelitas, então Deus responderá: se é assim, que todas as nações desçam para o purgatório, conforme o versículo de Miqueias, capítulo 4, verso 5. Pois todos os povos seguirão cada qual em nome de seu Deus, né? Então Miqueias fala claramente aqui, né? Cada nação segue o nome do seu Deus, do seu ídolo. Mas Israel não. Aqueles não-judeus que assumem a fé monoteísta seguem o quê? Seguem o nome do Deus de Israel, o Criador, o único Deus, que a Torá nos ensina. Pois com o fogo e com a sua espada o Eterno é julgado. Isaías 66:16. O Rabi Reuven ensinou que essa frase não constasse em versículo algum nas Escrituras. Seria proibido até mencioná-la. Nela não consta que Deus julga com o fogo, mas que Deus é julgado com o fogo. Deus é julgado com o fogo, e não que Deus julga com o fogo, né? Algumas traduções trazem bem errado esse versículo. David aludiu a isso quando escreveu os Salmos 23, o verso 4. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, não temerei, pois tu estarás comigo. Ou seja, quando o homem sofre, Deus sofre com ele. Certo? Por isso que Deus é julgado com o fogo. Ou seja, quando o homem sofre, Deus sofre. Quando o homem chora, Deus chora. Quando o homem está passando pelo fogo da prova, do teste, Deus está com ele, passando junto com ele no fogo. Então, por isso, Deus é julgado com o fogo, porque ele estará contigo, ele está contigo nessa situação toda aí, né? Então, né, finalizando, amados, então este é o Shabat Nahamu, que é o Shabat da consolação. Repetindo, Isaías capítulo 40 e a partir do verso 1, né? Consolai, consolai o meu povo, proclama vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e clamai-lhe que findo está o tempo que lhe foi fixado para castigo, que resgatada está sua iniquidade, pois em dobro já recebeu da mão do Eterno por todos os seus pecados. No deserto clama uma voz: preparai um caminho para o Eterno, pelo qual voltarão os cativos. Aplanai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Há de revelar-se a glória do Eterno e a perceberão todas as criaturas, pois assim o determinou o Eterno. Uma voz disse: proclama. E ele pergunta: o que hei de proclamar? Que como a grama toda a vida se parece, e como a flor do campo toda a sua força, pois seca fica a grama e murcha a flor, os maus de todos os povos. Fenece a grama, murcha-se a flor, mas perpetuamente subsistirá a palavra do Eterno, nosso Deus. Tu, que anuncias boas novas a Sião, com todo o seu poder virá o Eterno, e seu braço estendido tudo dominará. De quem poderei receber conselhos, e quem lhe apontaria a vereda da justiça?
quem lhe concederia sabedoria? Quem, senão ele, construiu o caminho do entendimento? Então, consolai, consolai o meu povo. E dessa forma, nos dias de Mashiach, estará acontecendo também, né, de forma literal, o que diz Isaías capítulo 2, né, a partir do verso 2. E ocorrerá no fim dos dias que o monte da casa do Eterno se elevará acima de todas e se destacará dentre as colinas. E a ele afluirão todas as nações, e a ele irão muitos povos e dirão: vinde, e ascenderemos a montanha do Eterno, a casa do Deus de Jacob. Ele nos ensinará seus caminhos, e por eles seguiremos, pois de Sião, Jerusalém, virá o ensinamento da Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Ele julgará as causas entre as nações e estabelecerá suas decisões entre muitos povos. Converterão então suas espadas em arados e suas lanças em foices, e cada nação não levantará contra outra a sua espada, e não mais aprenderão a arte da guerra. Vem a luz do Eterno sobre Jerusalém, sobre os judeus, sobre as nações e sobre todos os povos. Consolação. Este é o tempo em que nós estamos aí para recebermos do Eterno nesses próximos 7 Shabbatot, né? Nahamu Ami. Consolai, consolai o meu povo, assim diz o Eterno. Shalom.